Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Retenmax. E hoje falaremos sobre comunicação, estratégias de comunicação, principalmente hoje falaremos sobre o offline. Estratégias de comunicação offline. Trouxe uma das empresas, um dos grandes empresários aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil, para a gente poder discutir sobre esses assuntos e estratégias viáveis para pequenas e médias empresas. Meu nome é Arthur Maximiliano, eu sou aqui um dos hosts, uma das pessoas que compartilha e traz essas pessoas para que possamos conversar em conjunto, e já peço fazer esse pedido aí para vocês, para já seguir a gente, já descer o like, já se inscrever no YouTube, se você estiver no YouTube assistindo a gente. Caso você esteja aí no Spotify, é muito importante você descer as suas 5 estrelas para que possamos crescer aí continuamente, principalmente no âmbito empresarial, corporativo e de negócios de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil, com grandes empresários para vocês. Tendo grandes empresários para vocês, eu trouxe hoje um grande empresário para a gente aqui, Thiago da Conservare, um grande empresário, um grande parceiro que troca essa ideia com a gente já há bastante tempo, né, Thiago? A gente já se vê bastante aí nos eventos, já vem trocando essa ideia, esses alinhamentos, né, sobre gestão, que é um papo infinito, né? Basicamente um papo infinito, a gente poder ter essas conversas. E hoje viemos falar de como a Conservare usa essas estratégias, como que vocês hoje beneficiam, né, empresas justamente para a comunicação. Então, se apresenta aqui, meu amigo, fala um pouco da Conservare, sobre você, e a gente continua esse papo. Fechou. Uma boa tarde, me chamo Thiago, sou o fundador ali da Conservare. Obrigado pelo convite, acho que é muito legal para nós também falar sobre a nossa trajetória e tal, e expor um pouco, né, dos desafios que a gente tem vivido e vivemos até o momento, né. Aí, para falar um pouco sobre a empresa Conservare e como ela surgiu, é uma empresa muito familiar, né, eu sou irmão do meu sócio, né, e a minha mãe trabalha conosco, é uma bem sócia, familiar, né, bem familiar mesmo. Bem familiar. E nós começamos meio que não tinha um planejamento estratégico, foi uma empresa que começou no final de 2015 ali. Nós estávamos no governo 10 anos, Thiago. 10 anos esse ano. 10 anos. De muita luta, né? De muita luta. E eu formei em engenharia civil. Durante o processo de faculdade, no 8º semestre, eu comecei a imprimir para meus colegas. Na época, a demanda de impressões para órgão público era bem alta. E eu trabalhava numa empresa que fazia projeto de prevenção contra incêndio aqui de Campo Grande. E eu via que, tipo, do meu trabalho, vamos supor assim, eu como estagiário ganhava lá milão, vamos supor assim. Para cada projeto que eu entregava, o rapaz da Plotter, na época, ganhava lá os 300 dele, sabe? Uhum. E eu vi aquilo, falei, nessa parte, eu acho que tem mercado. E eu era bem novo, ainda somos jovens, digamos assim, né? Mas eu tinha na faixa de uns 20 anos de idade, eu acho. Bem novo. Aí percebi que o mercado em si não ia aceitar muito o engenheiro civil. Na época era bem complicado de achar serviço e tal. Comecei a imprimir para os meus colegas de faculdade. Saí dessa empresa de estágio e comecei a empreender, né? Digamos assim. Passou-se um tempo, eu vi que a demanda realmente existia. Uns 3 meses depois eu vendi um carrinho que eu tinha e comprei uma impressora, botei na caminhonete de um amigo meu. Fui para Aí numa época meus pais tinham uma loja de imóveis ali perto de onde é a gráfica hoje, né, na Ceará. Legal. Também. E começamos num metro quadrado, assim, uma sala de... Mais ou menos o tamanho do estúdio aqui? Mais ou menos o tamanho do estúdio. Acho que um pouco maior, assim, era o atendimento, mas não muito mais. E começou o sonho ali. Eu não conhecia nada do mercado gráfico, não conhecia nada de nada, né? Foi realmente no espírito de imprimir, né? Eu lembro de ter feito coisas assim, do tipo vender alguma coisa e olhar no YouTube como é que fazia. Ou então vender para um cliente e queimar minha máquina, porque minha máquina não era específica para fazer aquilo. Assim, no começo era bem complexo, sabe? E aí foi passando o tempo, a gente foi acreditando, né? Nessa época que eu tô te falando, eu tinha 20, meu irmão tinha 17. Então, praticamente uma criança, digamos assim. Bem novos, né? Aí meu irmão, quando fez 18, ele acabou entrando de sócio, né? Pra me ajudar, ele sempre me ajudou desde o começo. Aí, com o passar do tempo, a minha mãe também, acho que ela que foi uma das principais
Acho que ela não. Os Foi a pilares. principal pessoa que fez a gente ter um crescimento expressivo, né? Por conta de que ela trouxe a bagagem da seriedade, sabe? Aquela coisa de levar o negócio realmente a sério, sabe? Ela trouxe esse lado mais business, assim, sabe? E com isso a gente foi galgando espaço no mercado, sabe? Graças a Deus, de lá pra cá a gente tem um crescimento de alguma forma dentro do mercado gráfico expressivo, né? Na nossa realidade aqui em Campo Grande. E estamos aí, crescendo e aprendendo todos os dias, né? Eu acho que quando a gente fala do passado é difícil, porque a gente já sabe o que aconteceu, né? Então acho que é mais legal a gente pensar sobre o que tem para crescer, o que tem para frente, sabe? Mas a gente vê assim nessa dinâmica de realmente ser uma empresa extremamente familiar, né? Uhum. E que ainda está se estruturando nos processos e Indicadores. e tudo. A gente Legal. nessa parte aí. Deixa eu fazer até uma pergunta, Thiago. Um dos grandes desafios, né, dentro de toda a empresa, né, é realmente fazer gestão. Uhum. Realmente organizar ali pessoas, recursos, né, recurso financeiro, recurso de estrutura. E muitas das vezes, quando a gente levanta até para o âmbito empresarial, e no seu caso familiar Uhum. também, entre os desafios de todos os dias, né? Até porque no seu caso em específico, família mistura bastante, né? E como que vocês conseguem fazer esses combinados entre empresa, família, sociedade, Uhum. negócios? Porque se a gente observa numa história do tempo, sempre é comum, né? Empresas familiares e tal. Mas como que vocês estão fazendo isso? Lidar, administrar com tudo isso? Olha, eu acho que é grande. A importância maior disso tudo é ter um alinhamento de objetivo, sabe? Eu acredito que não seja nenhuma coisa muito... Por exemplo, o objetivo da empresa é sustentar a família, digamos assim. O objetivo nosso, quando começamos a gráfica, era realmente ser o ganha-pão da família, se tornar algo com que a gente, pessoa física, se orgulhasse, no aspecto de fazer um patrimônio, de conseguir ter uma segurança financeira mesmo, em casa e tal. Como a gente começou muito do zero e tal, o nosso objetivo ainda é e sempre foi galgar patrimônio para a pessoa física, né? E isso sempre foi muito bem alinhado entre eu, minha mãe e meu irmão. Então, por exemplo, quando nós tínhamos um objetivo de adquirir um equipamento novo, ou então contratar uma pessoa, ver um outro mercado, buscar uma nova linha de trabalho, a gente sempre conversou sobre isso e definiu os objetivos junto. Então, assim, claro que falando parece que é sempre um mar de rosas, né? Mas às vezes realmente colocar as coisas na mesa, né? Eu e meu irmão e minha mãe temos o hábito de conversar quase que diariamente sobre a empresa. Não tem nada marcado. Tipo assim, tem que falar, eu vi que alguma coisa está errada em tal setor. A gente chama um outro para conversar no escritório, ó, assim ficou assado, enfim. É assim que a gente tem trabalhado. E tendo esse objetivo em comum definido, que é realmente rentabilizar e fazer com que o negócio prospere para nós, né, derrame para nós a prosperidade, a gente consegue criar o plano de negócio, assim, sabe? Eu e meu irmão, nós somos, digamos assim, muito alinhados no que diz respeito a sonhos e expectativas dentro da gráfica, sabe? A gente tem mentalidades parecidas. Acho que isso que tem nos dado bastante essa capacidade de fazer isso, sabe? A gente desde criança, tipo, divide tênis, roupa. Então, cara, isso é parceria muito, de verdade, né? É muito antigo mesmo. E com relação ao posicionamento de mercado, né? Você falou de problemas, processos e que isso vem acontecendo, né? Há um tempo eu escutei uma frase que as empresas são 3 P's, né? Que é os problemas, os processos e as pessoas. Os problemas. Os problemas. E os produtos, né? São 3, né? Eu coloquei os problemas, na verdade. É o produto, o processo
e as pessoas, né? Que seria os 4 P's. Os 3 P's, né? O Coloca quarto é o problema, né? E lidar com problema, principalmente na nossa realidade, eu digo realidade brasileira até de gestão, é muito usual, né? A gente abriu a empresa no final de um governo Dilma, que era foda, perdão da expressão, mas Sim. foi bem complexo, uma recessão bem... Vivemos a ideia da pandemia também, né? Que foi um cenário totalmente atípico, né? E agora a gente está entrando no Lula 2, 3, né? Então vamos ver o que Deus prepara, né? Então a gente tem problemas de maneira geral. Todo momento, assim, né? E até falando de resolução de problemas, a gente entrar aqui, Thiago, para a gente puxar para a nossa próxima pauta, né? Fechou. Como vocês, nesses 10 anos, né? Uhum. Esse ano marcam 10 anos, então, da empresa, Sim, né? Setembro. Fizeram para lidar com os problemas? Eu vejo que vocês então têm uma cultura muito de agilidade, ágil, né? De conversar, já resolve, já caminha. Então, dentro da sua família já tinha a veia empreendedora, então, dos seus pais, né? Então, vocês conseguiram reutilizar isso para a empresa. Mas como que vocês fazem para resolver o problema na gráfica, né? Como que funciona? Olha, eu acho que a grande sacada de você conseguir resolver problemas é identificar eles, sabe? Quando você consegue identificar os problemas, é muito mais fácil de você criar um plano para resolver o problema de maneira específica, né? Porque muitas vezes a gente sente muitas dores, eu falo não dores físicas, mas dores enquanto empresários no caixa, às vezes sente dores para ter uma conversa difícil com o funcionário, às vezes a gente pensa que está com a equipe desmotivada e às vezes a gente não sabe o porquê disso está acontecendo. Então, quando você identifica o problema, é mais fácil de lidar com eles. E como que nós fazemos para identificar os problemas lá dentro? É com conversa, sabe? Eu acho que uma das coisas que fez com que a gente tivesse essa perenidade de 10 anos, assim, algum crescimento, foi com exatamente as conversas que às vezes são conversas fáceis, às vezes são conversas difíceis, entre principalmente nós três, né? Sim. E isso passando para o pessoal, né? Os problemas no âmbito empresarial, eles vão acontecer de N formas, de momentos diferentes, desde problemas de acidente de trabalho acontece problemas de jurídicos, problemas de atrasos, enfim, tudo que pode acontecer dentro do âmbito empresarial, né? Eu acho que a resolução do problema é você saber identificar ele de uma forma eficiente, através de índices, enfim, se você conseguir criar esse tipo de coisa dentro da sua empresa, né? Mas eu acho que o importante é você estar sempre encarando as coisas da forma que elas são de realidade e tomar a atitude necessária, sabe? Eu acho que isso que é uma metodologia de resolver problemas, assim, no meu aspecto, que eu penso como uma forma eficiente, sabe? Legal, Thiago. Vamos começar a falar um pouco assim da prática mesmo, né? Prática. Hoje, qual que é o diferencial de vocês hoje no mercado aqui da região? Se você fosse, isso aqui a gente é um diferencial nosso para a região. E também já fala até os cases que vocês têm de sucesso, de cliente, de como vocês fazem, porque eu vejo muito o trabalho da Conservare como um trabalho de criar o marketing offline das pessoas, né? De gerar o brand, né? Que a gente fala que é a marca. O mercado gráfico, ele foi um mercado que se transformou muito de uns 30 anos para cá, digamos assim, sabe? Na década de 90, você ainda tinha todo o sistema operacional de uma empresa sendo que era acompanhado de uma gráfica, por exemplo. Talão de nota fiscal, talão de pedido, talão de comunicação interna, cara, enfim, uma série de produtos que interferiam até na comunicação empresarial interna, assim, sabe? Sim. E com o advento veio primeiro os computadores, a internet, enfim, agora o smartphone, que a gente vê que o próprio marketing hoje é muito digital e tal. A gráfica ela foi se remodelando. Isso tornou o mercado muito mais seletivo,
porque antigamente era muito mais fácil, porque a demanda era extremamente maior. E, além disso, mudou um pouco do mercado. Então, por exemplo, assim, a gráfica hoje, o mercado gráfico, ele não atua necessariamente na ideia de impulsionar vendas diretamente. Claro que ela faz isso através de panfletos, cartazes, portfólios, de repente um catálogo do vendedor. Ainda é diferente de você apresentar num tablet, você levar um material, ainda gera um certo uma nível percepção de diferente. percepção de valor para as pessoas que utilizam o papel, né? Uhum. Mas hoje a demanda para a empresa, de maneira geral, é dentro do setor de embalagens, né? Que a gente percebe que é uma coisa que... É o principal cliente de vocês hoje? Embalagem? São muito bons clientes. Os clientes que demandam o material de forma recorrente têm a tendência a ser clientes bons. Por exemplo, tu faz uma demanda lá de um produto que tu usa na sua operação. Vamos supor que tu invasa um produto X lá. E tu vai vendendo o produto, o rótulo do produto acaba. Essa demanda para nós a gente percebe um mercado muito legal nesse aspecto, né? E quando tu vai para fora do estado aqui, a gente vê as gráficas que trabalham com isso, cara, muito grandes, né? Tem empresas de embalagens. E você chega também a absorver assim a demanda do interior também, ou Thiago, como que funciona? Alguma coisa assim. As pessoas chegam a pedir de lá? Sim, sim. Ou seja, hoje vocês também têm basicamente o e-commerce também, ou não? Conseguem vender? Nós já tentamos ter e-commerce de materiais personalizados. A gente não conseguiu chegar numa plataforma com que atendesse a gente. Na verdade, assim, a plataforma a gente conseguia fazer, só que a nossa operação não comportava ainda a demanda dos dois. E não só a demanda de, tipo, produto. Nós tivemos que operar a parte de impulsionamento de marketing do site, enfim, toda essa parte de... digital, né? Porque gera uma confusão muitas vezes nas pessoas de... é só pôr na internet. E não é, cara. Tem toda uma estratégia. Tem toda uma estratégia. Aí as pessoas simplificam muito, né, Thiago? É verdade. Tu vai lá, né? Falar, é rapidão, sobe um site, uma plataforma. Não, na verdade não. Você começa a ter problemas de recebimento de arquivos, problemas de pessoas que às vezes não compreendem o mercado, o que ela está comprando. Ou é a equipe que pode interpretar errado, né? Daí hoje toda a nossa parte, a gente faz muito campanhas de divulgação, tanto no Instagram quanto no Google Ads e no Pernet, né? Só que a gente joga tudo pro nosso número de WhatsApp. A gente ainda tem a preferência de atender por ali, sabe? Sim. Aí tem sido essa. Aí o mercado gráfico hoje ele é muito essa parte de embalagens e personalização das pessoas pro produto. Eu acho que esse é um mercado que tem interesse a crescer e ser perene, né? Uhum. A gente vê que hoje em dia muito mais as pessoas estão querendo que a marca dela esteja em todos os lugares. Acho que graças a Deus o McDonald's veio para fazer isso. Os caras vieram ajudar nós, né? Os caras ajudam nós. As empresas maiores, né, de maneira geral, assim, se tu for pegar um restaurante, tipo, uma franquia muito grande, ele já vem o kit, tu pega o lanche totalmente personalizado, você sabe que você está comendo aquela, não é um lanche, é realmente um BK, um McDonald's. Uma hiperpersonalização, né? E isso vem derramando, assim, para as outras pessoas, sabe? E isso traz mercado para dentro da gráfica. Claro que ela traz ainda a parte de comunicação visual, banners, faixas, tudo isso que tem cara, por parte de marketing, não é só online, né? O offline, você saber se posicionar na tua fachada, ter um banner, um cavalete, essas coisas assim fazem muita diferença, né? Às vezes um cavalete ali tu vende muito mais que a conversão de impulsionamento do Instagram, tá ligado? Eu vejo também, Thiago, que dentro das empresas, né, da forma como que você tá falando, né, a gente tá falando de marca, né? Também, né? Sim. Das marcas, isso é muito legal. O que você acredita que um pequeno e médio empresário, empreendedor, como nós dois, né? Tem que se preocupar hoje com a marca dele? Como que ele tem que se preocupar? O que ele tem que fazer? Como se fosse um passo a passo. Por exemplo, a Conservare é um exemplo disso. Vocês estão ali, uma das principais suas do estado inteiro, né? Articulando ali, trabalhando a marca, né? Tô abrindo agora meu restaurante. O que eu devo fazer? O que eu tenho que me preocupar?
no meu entendimento, a gente tem, vamos por assim, nós somos empresários, né? De maneira geral, empresário, empreendedor. Eu gosto de usar o termo empreendedor para o cara que tem a ideia, para o cara que visualiza aquele negócio e, tipo, visualiza o dinheiro entrando, visualiza o negócio, o business. Porra, ele é um sonhador, digamos assim, né? E eu separo o empreendedor do empresário na minha cabeça. Legal. O empresário é o cara que vai olhar para o empreendedor e falar, tudo bem, concordo contigo, mas vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Aí entra a gente tem muita matéria sobre gestão e tudo mais, né? Mas o empresário e o empreendedor tem que estar dentro de um equilíbrio para a marca ser funcional, né? Não sei se tu conhece algum empreendedor que é aquele cara extremamente visionário, que maluco, vai dar né? tudo certo. Você fala, cara, calma, calma, cara, calma. Tá calma, cara. Então eu acho assim que para quem está começando, acredita muito na empresa, acredita. Eu sou teísta, cristão, católico, então Legal. acredita muito em Deus. Todo esse tempo que a gente esteve perene no mercado, eu tenho certeza que foi porque a gente tem fé, em primeiro pilar. assim, né? Esse é o meu entendimento. O segundo é você acreditar no seu trabalho e levar ele a sério. Eu digo que às vezes a gráfica ela é muito mais séria do que eu, pessoa física, né? Então, tipo assim, eu levo mais em consideração, às vezes, tipo, a empresa tem eu fico muito mais preocupado com isso do que às vezes a pessoa física, de alguma forma, né? Então Ou seja, seriedade. Eu vou ser bem transparente com você, Thiago. Te vi nos eventos, assim, ali da Anshan, né? E falei, pô, esse cara é muito sério, porque você tem uma cara de seriedade. Aí eu fui lá, você é mó carinhoso, mó de boa, mó legal. É a skin, né, cara? É a skin. Você acaba tendo que atuar com eu, empresário, Thiago, o eu, empreendedor, Thiago, e eu, pessoa, Thiago. Todos os dias. E como que você faz para funcionar esses três na mesma cabeça, né? Cara, aí a gente entra num ponto que... Vamos lá. É difícil pra caramba. Tem épocas da minha vida, dentro desse período, que eu consegui focar mais na minha pessoa física. Épocas com que a empresa estava mais... Tipo... Porque... São 3 pessoas realmente separadas, tá? Pessoa física sua tem os seus sonhos, que a gente estava trocando ideia agora há pouco, de tocar guitarra, de ser... Gosto de fazer os seus hobbies, eu gosto de lutar jiu-jitsu, eu gosto de conviver com as pessoas que eu amo, tem toda aquela pessoa. Tem um empreendedor e tem um empresário, né? Essas 3 pessoas, apesar de ser uma, são pensamentos separados, né? E em determinadas épocas da minha vida eu foco mais em algum. Sabe? Eu percebo que às vezes a demanda, por exemplo, do empreendedor, eu estou precisando inovar, né? Cara, eu preciso ver alguma coisa, a operação está funcional, está redondinha, eu acho que eu consigo pôr mais um no mercado. Aí eu tento dar não conscientemente falando, mas às vezes de uma forma mais empírica, mais né? empírica, assim, da vida vivendo, digamos assim. Eu vou lá e vejo uma máquina ou então algum mercado onde a gente queira atuar, né? Aí veja a estratégia se o empresário consegue arcar com as consequências desse investimento, né? E a pessoa física tem que estar bem, cara. É uma das coisas que influencia muito, né, a nossa produtividade. Pá. Então, você conseguindo ter esse equilíbrio entre o sonhador, digamos assim, o gestor, aí o gestor de patrimônio e tudo mais, e a sua pessoa física, você tem entre aspas, uma vida de empresário, entre aspas. Assim. Tem um livro, Thiago, que é muito legal, que se chama O Mito do Empreendedor. Você já ouviu falar dele? Não. Dentro desse livro, ele traz esse questionamento. Eu sugiro até no momento você ler, escutar um podcast, né, sobre ele, que ele fala que dentro de uma empresa, uma organização, né, precisam existir 3 lados, eles muito bem alinhados. O primeiro se falou, né, o empreendedor. Tem que ter o sonhador, o cara que vai bater cabeça nos lugares, que vai fazer acontecer, que vai pegar
a máquina colocar no carro e correr atrás e fazer acontecer e ver a marca dele crescendo. Só que tem que existir o gestor também. Quem que é o gestor? É o cara que fala assim, cara, para você pegar essa máquina e colocar no carro vai custar tanto. Sim. E essa máquina custou tanto. E o deslocamento vai ser tanto. Porque se você não tem esse dimensionamento da gestão, você se perde. E aí tem que ter o técnico. É o cara que vai pegar a máquina e fazer funcionar. Né? Então, precisa existir os três e eles serem dentro de uma empresa, muitas das vezes até personificação. Existir, por exemplo, assim, dentro de uma conversa, vocês que são sócios, né, vocês da família, vocês personificarem esses lados de vocês auxilia bastante para a tomada de decisão, né? Tu comentou assim, nós somos em 3, né? Uhum. Eu acho que dentro dos 3, a gente tem essa personificação mais evidente, digamos assim, para cada um deles, né? Uhum. Eu sou ainda mais empreendedor, digamos assim. Meu irmão, ele é muito mais quantitativo, ele gosta muito de mexer com planilha orçamentária, aquelas coisas de... O gestor e tal. O gestor e tal. Só que tanto eu quanto ele somos muito nessas duas partes. Já minha mãe, ela é extremamente técnica e gestora da equipe, qualidade. Ela vai lá e mexe com a turma, tá sempre cuidando os pormenores. As entregas, né? Por isso que eu digo assim, o equilíbrio desses como tu falou mesmo, realmente essas 3 partes são bem evidentes dentro de qualquer empresa, acredito eu. Né? Que legal. E hoje, vamos ser bem sinceros, Conservare para de existir. Né? O que influenciaria no mercado para as outras empresas, as marcas? Será que elas conseguiriam trabalhar tão bem? Por que eu falo isso? Não, Arthur, tem os concorrentes, né? Você poderia falar. Mas o que vocês entregam para o mercado? O que é diferente? Eu acho que o compromisso da gente entregar as coisas com um nível de qualidade aceitável e entender a dor do cliente no que se diz respeito a prazo, a entender a demanda do cliente e tentar solucionar ela, não criar empecilhos para que a venda ocorra, sabe? Por exemplo, por muitas vezes na gráfica eu tive clientes que tinham eventos no mesmo dia ou um dia depois e precisavam de uma demanda e tal, e se tu fosse ver, às vezes meus concorrentes todos falavam, isso aqui não tem como. Eu ia lá e... Até hoje é uma das coisas que eu consigo ter um certo diferencial no mercado. É ter o prazo acessível para o ajustado. Cliente, né? Eu falo, olha, claro que dentro do nosso PCP e organizado dentro da empresa também, para a gente não ficar naquela loucura 100% do tempo, mas tipo assim, para não fechar as ficar maluco, cliente, né? Por conta de uma vaidade, digamos assim, sabe? Essa foi uma das coisas que fez a gente ter um diferencial no mercado, né? Conservar deixando de existir, eu acho que todo mundo é substituível, né? Isso é uma máxima do mercado. Enquanto tiver alguém oferecendo dinheiro para alguém fazer alguma coisa, a demanda vai ser solucionada. Então, assim, a nossa estratégia continua sendo essa de ser diferente com os clientes, né? De ter um relacionamento olho no olho, digamos assim. A parte nossa do comercial, ela é humana ainda no WhatsApp. Todo mundo conversa com os vendedores, às vezes tem preferência por um vendedor, por outro e tal. E assim a gente vai atingindo os clientes, sabe? E... Toca a marcha, né? Toca a marcha, legal. Vamos falar aqui desse assunto, Thiago. Do futuro, o que você está enxergando no futuro, no setor que você está? De novidade e tal. Como que você está observando isso? O setor gráfico, ele envolve muito o setor de tecnologia, né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa criou uma máquina nova e em tal país ela está fazendo sucesso, logo em seguida ela chega para nós aqui e tal. E com o passar do tempo a gente tem que ir se aperfeiçoando em questão de maquinário para a gente conseguir solucionar as demandas, né? O mercado em si, eu acredito num caminho que ele vai para a gráfica de embalagens, porém não para empresas muito grandes, principalmente aqui no nosso estado. Seria um nível de nicho onde a gente consegue personalizar para as pequenas e médias empresas de uma forma excelente, digamos assim.
uma pessoa está abrindo um restaurante, como você citou agora há pouco, a gente pode trabalhar com caixinhas de hambúrguer, enfim, embalagens para ela, sacos, e rótulos e tudo isso, né? Dentro de uma demanda que esteja dentro do nosso parque gráfico, né? Então, o mercado ele vai selecionar as pessoas que consigam suprir a demanda de uma forma eficiente, cobrando um valor que seja justo, né? Então, para nós no mercado gráfico, o posicionamento, no meu entendimento, tem que ser esse de estruturar uma operação por uma demanda que está presente assim no seu dia a dia, sabe? No nosso estado aqui, no caso Campo Grande, a gente tem uma grande maioria de pequenas e médias empresas, eu acho que demandam um serviço, né? E as grandes empresas muitas vezes acabam recorrendo para estados mais desenvolvidos, né? Isso é uma coisa que acontece muito no nosso mercado, né? Foi uma das coisas que eu batalhei muito para tentar evitar, mas eu percebo que realmente chega um ponto que a economia acaba atrapalhando, diferença de imposto e tal, e acaba não sendo um compensatório. Você chegar para uma empresa que tem uma demanda muito grande e falar, olha, eu quero fazer para você isso aqui, pelo amor de Deus. Eu quero falar, putz, mas eu tenho tanto aqui nesse estado. Aí eu, por muitas vezes, não entendia isso, né? Falava, cara, mas eu quero que isso fique aqui. E eu realmente quero. Eu quero que o dinheiro cada vez mais fique dentro do nosso mercado aqui, sabe? Sim, eu sim. acho que é um objetivo nosso enquanto empresa. Mas tem coisas que às vezes não é funcional. O cara lá em São Paulo, ou então um cara em Santa Catarina, no Paraná, tem um parque gráfico gigantesco para operar aquilo, né? E talvez essa empresa que está cotando aquilo ela tenha realmente despontado com um segmento que tu ainda não está com capacidade de atuar, né? Então, para as pessoas que têm gráfico e estão acompanhando a gente, eu acho que é muito importante entender o seu cliente, tá? E tentar extrair o máximo de dores que ele tem e tentar solucionar elas, né? Você chegar num equilíbrio dentro do seu negócio entre cliente e você, né? Meus clientes querem comprar na faixa de 5 mil a 10 mil rótulos. Aí tu tem uma máquina para fazer 150 mil. Você não vai conseguir atender ele da forma eficiente, né? E tá sempre buscando essa tecnologia para chegar nisso, né? Sim. Não sei se eu falei meio complexo. Não. Total, mas acho que é esse que é o... do caminho. Maravilha, Thiago. Pra gente finalizar aqui o nosso episódio, quero que você fale 3 dicas poderosas, o ouro do Thiago. Falar aqui essas 3 dicas, você já falou durante o episódio, mas basicamente você vai resumir aqui pra galera essas 3 dicas para um empreendedor, um empresário. A primeira dica é, na minha opinião, ter fé. Principalmente acreditar que existe um ser maior aí que vai estar acompanhando o seu trabalho. A segunda é acreditar em você mesmo. Acreditar que o seu trabalho tem a possibilidade de crescer, de gerar alguma coisa produtiva. E pensar uma terceira que seja eficiente, legal. 3 dicas de fé, acreditar em si mesmo e levar a sua empresa muito a sério, sabe? Acho que isso é uma das coisas que tem que ser um divisor de água assim, para as empresas, sabe? Levar a empresa realmente a sério, sabe? A empresa tem uma relação comercial com outra empresa, põe a sua cara lá. Pô, o cliente reclamou, cara, vai lá e vê o que está acontecendo, encara as conversas difíceis, resolva isso, fale com seus funcionários, fale com o financeiro, olha para o seu financeiro e encara as coisas, sabe? Eu acho que é isso, né? Maravilha, Thiago. Quero agradecer você por ter aceito esse convite especial, de ter vindo aqui na nossa sede, realmente conhecer aqui a nossa estrutura. É de coração, é pequeno, mas de coração. E convidar você para a gente poder gravar outros episódios, né, em conjunto. É sempre legal trocar ideia. Eu agradeço o convite, de maneira especial mesmo, assim. Eu acho que é muito importante a gente ter contato com pessoas que têm essa visão de estruturar empresas e tudo mais, né? Nosso país, infelizmente, vive uma cultura meio difícil nesse aspecto. Você não vê tantas pessoas estudando sobre ser empresário, empreender e tudo mais. A gente tem um desincentivo do governo no aspecto de imposto e tudo, né? Mas é o que realmente faz a gente gerar emprego, é o que faz o país prosperar. Então a gente tem que estar ciente também da nossa
função social enquanto empresários, né? Quanto mais pessoas falando sobre isso, quanto mais pessoas sendo motivadores disso, mesmo que da forma com que ela consiga fazer no momento, eu acho que é o fundamental para a nossa realidade ir mudando, sabe? Conforme a gente vai conversando, trocando ideia e, enfim, botando as cartas na mesa, fazendo negócios e tal, a gente vai criando um habitat onde a gente consiga crescer, né? Porque ninguém cresce sozinho. Para eu crescer, preciso de alguém precisa de outro, e isso tudo vai gerar essa capilaridade. Então, eu né? agradeço de coração aí o convite. Deixa suas redes sociais aí também, Thiago. Deixa, é Conservare Gráfica no Instagram e Facebook, tá? Tem o nosso site também. O meu é Thiago Almizolo no Instagram. Eu sou um low profile bem low mesmo, mas estou sempre por lá também, acompanhando. E agradecer realmente a oportunidade. Fechou? Tamo junto. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio. Acompanhem os episódios anteriores, assistam eles, são muito importantes. Quero agradecer em especial aqui a galera da Anshan de poder sempre fazer essas conexões poderosas entre nós. Eu acredito que valoriza muito a região. Sigam a galera da Conservare e também não deixam de seguir a gente, acompanhar nós nas redes sociais. Qualquer lugar que você procurar, você vai achar a Retenmax em todos os lugares. Então fica muito fácil para vocês. Aguardo vocês nos próximos episódios.